Ok, muito bem. Aqui é o professor Fernando Francisco e nesse vídeo, dando continuidade ao assunto de contagem, nós vamos apresentar aqui as combinações simples. O que são as combinações simples? E nós vamos aproveitar a historinha do vídeo anterior com 4 personagens, né? Nós temos o Ayrton, o Bernardo, o Cláudio e o Danilo. No arranjo, a gente queria saber de quantas formas a gente podia formar, de quantas maneiras poderíamos formar duplas ordenadas com o primeiro e segundo colocado, né? Nas combinações, essa parte da ordenação não importa. É isso que vai diferenciar a combinação do arranjo. Ou seja, na verdade, o que eu quero saber da combinação é de quantas maneiras eu posso formar grupos de dois, independente da ordem. Então, na combinação, quando eu tiver Ayrton e Bernardo, é um grupo que é igual a Bernardo e Ayrton, porque o que me interessa é a identidade do grupo. O que é que me identifica? O que é que identifica, que caracteriza esse grupo? São seus componentes, o Ayrton e o Bernardo, por exemplo. Então, não tem assim, Ayrton é o primeiro, Bernardo é o segundo. Se tiver primeiro, segundo, terceiro, o que é que a gente está querendo? Um arranjo, né? Um arranjo simples. Mas, no caso, a gente não está interessado na ordem, apenas na formação, né? A formação do grupo. E é isso que caracteriza, então, a nossa combinação. Para a gente entender a fórmula da combinação, a gente vai apelar de novo para a nossa árvore, usando a construção do arranjo, né? Vamos construir de novo aqui o nosso arranjo da seguinte forma. No arranjo, a ordem importa, então eu posso ter aqui na minha árvore o primeiro colocado pode ser o Ayrton, pode ser o Bernardo, pode ser o Cláudio, pode ser o Danilo, né? Na minha árvore, lembrando lá do arranjo. E o segundo colocado, se o primeiro for o Ayrton, vai poder ser o Bernardo, o Cláudio ou o Danilo. Se for o Bernardo primeiro, nós vamos ter aqui Ayrton, melhorar aqui a carinha dele, Ayrton, Cláudio, Danilo. Aqui vamos ter Ayrton, Bernardo, Danilo. E aqui vamos ter Ayrton, Bernardo e Cláudio. Então, o que acontece na nossa conversa aqui? Aqui nós vamos ter o seguinte: as duplas, né, ordenadas vão aparecer aqui como caminhos, os caminhos da minha árvore, né? A minha árvore sai daqui, quando eu percorro um caminho, por exemplo, Bernardo, Cláudio, né? Isso aqui vai me dar um resultado chamado Bernardo, Cláudio. E assim a gente constrói todos os resultados possíveis. Vamos colocar aqui, então, os nossos resultados. Teríamos aqui A, B, A, C, A, D, B, A, B, C, B, D, C, A, C, B, C, D, D, A, D, B, D, C. E nós já sabemos que a quantidade de duplas ordenadas aqui é 12, né? Basta contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. Agora, quantas são as combinações? Ou seja, quantos são os grupos? Aí a gente vai poder selecionar os grupos. Podemos fazer até com diferenciação de cores. Vamos fazer. Vou colocar aqui, ó, bem aqui. O AB e o BA são o mesmo grupo, né? Aí, se eu for usar aqui essa outra cor, o AC e o CA, cadê o CA? Aqui são o mesmo grupo.
Vamos usar aqui uma coisinha aqui, essa amarelinha aqui, o AD e o DA são o mesmo grupo. Vamos agora uma cor verde aqui, o BC e o CB são o mesmo grupo. Podemos usar ainda um amarelo mais vivo, não, esse aqui, o CD e o DC são o mesmo grupo. Ficou meio assim, neon, né? Eita, poxa, mas tudo bem, vai ser rápido. E por fim, podemos usar aqui a cor. Vou usar aqui, meu Deus, essa cinza aqui. O BD e o DB são o mesmo grupo. Então, observa que a gente pode contar agora quantos grupos, independente da ordem, como eu falei, né? Nós vamos ter. Nós teremos aqui, ó. Esse vermelho aqui é um. Este AC com o CA. Podia fazer na mesma cozinha, né? Mas vai dar um trabalho danado. Vamos tentar, né? Aqui é um. Aí depois foi qual? Foi o marronzinho, AC, aqui é outro. Aí depois foi qual? Foi esse laranjinho aqui, eu acho. Esse aqui, AD com DA, é outro. Aí depois foi qual? O verdinho, bora verdinho. BCCB, é outro. Depois foi o doidinho do amarelo. E por fim foi o cinza, ó. Aí não tinha mais cor. Aqui. Vou ajeitar ele aqui. É o cinza claro, né? Então, ó, dá pra gente contar que são um vermelho, 1, 2, 3, né? Vermelho, o marrom, o vermelho, o marrom, o laranja, o verde, o cinza, o amarelo, 6, né? O cinza e o amarelo. Então, a quantidade de grupos que a gente pode formar são 6, né? Que a gente chama de 6 combinações. Mas, professor, o que é isso? Que conversa é essa? Que confusão? Bem, nas combinações, a ordem não importa. O que importa é a formação do grupo. Então, no vermelhinho aí, você pode ver o AB, BA, é a mesma coisa. Alberto, Bernardo, Bernardo e Alberto, não tem diferença porque não tem ordenação, primeiro e segundo. É o grupo do Alberto e do Bernardo. O AC, o Alberto e o Cláudio, que é o marronzinho, ligou no CA, porque a ordem não interessa, né? O verdinho, Bernardo e Cláudio, Cláudio e Bernardo, né? O laranja, Alberto e Danilo, Danilo e Alberto, né? O neonzinho amarelo, Cláudio e Danilo, Danilo e Cláudio. O cinza é o Bernardo e Danilo, Danilo e Bernardo. Ou seja, eu estou pegando, alterando a ordem e formando um grupo só. Aqui nós partimos do arranjo. Então, a quantidade de combinações é 6. E aí, a gente entende um pouquinho aqui a fórmula do arranjo para a combinação. Existe uma transição, né? Uma transição que eu vou fazer aqui no azul mesmo. Do arranjo simples para a combinação. E que transição é essa? Bem, no arranjo simples, nós pegamos arranjo de n PAP como sendo n fatorial sobre n menos p fatorial, que no caso da nossa historinha deu 12, né? E na combinação, a gente pega esse arranjo e divide ele por p fatorial, né? Ou seja, nós temos aqui uma combinação de n PAP, vai ser o nosso arranjo de n PAP dividido por p fatorial. Aí você me pergunta assim, de forma bem curiosa, por que esse p fatorial? Para compensar aquela questão da ordem, né? Ele vai diminuir, certo? Observe, por exemplo, que nós tínhamos ali no nosso arranjo a resposta
o arranjo de 4 pessoas, que é o Ayrton, o Bernardo, o Cláudio e o Danilo, em grupos de 2, vai nos dar 12, como nós vimos no vídeo passado, né? Mas já a combinação de 4 pessoas em grupos de 2 é esse 12 dividido por 2 fatorial, né? Que é esse 2 aqui, que é esse aqui, não é? Que é o nosso P. Então, o que é isso? Essa combinação de 4, 2 a 2 vai ficar 12. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2, que nos dá 6. Lembram do 6? O 6 é a quantidade de grupos, né? Independente da ordem. Então, essa conversa toda aqui é só para a gente tentar justificar um pouquinho, de forma bem breve, a diferença entre o arranjo e a combinação e dizer que essas fórmulas estão ligadas, né? Estão ligadas. E como nós já somos craque em divisão de fração, quando a gente tem assim que a combinação de N PAP é igual ao arranjo de N PAP dividido por P fatorial, a gente vai destrinchar esse arranjo de N PAP como sendo N fatorial sobre N menos P fatorial. O que é isso? É a fórmula do arranjo, certo? Eu estou dividindo por P fatorial. E tem aquela perguntinha legal, né? Qual é a fração do P fatorial? P fatorial é sobre 1. Então, como é uma divisão de fração, o que a gente faz? A gente segura de cima, né? Que seria N fatorial sobre N menos P fatorial, que é a fração de cima, que é do arranjo, igualzinho. E multiplica pela de baixo invertida, que é 1. Como a fração é P fatorial sobre 1, invertendo fica 1 sobre P fatorial. E isso vai me levar à tradicional fórmula da combinação de N PAP, que seria N fatorial vezes 1, N fatorial, dividido por N menos P fatorial, multiplicado por P fatorial. Então, essa aqui é o centro da nossa explanação de hoje, né? A formulazinha da combinação de N objetos PAP. Lembrando que isso vai me calcular quantos grupos, né, a gente pode formar, né, de P elementos, tendo à disposição N elementos, né? N elementos. Vamos ver um exemplo? Porque aqui nós já vimos que dá 12, né? Vamos fazer de novo. Nós queríamos saber com o Ayrton, o Bernardo, o Cláudio e o Danilo, de quantos grupos, né? Independente da ordem, a gente pode fazer de 2 elementos. Então, no nosso caso aqui, o nosso N é a quantidade de pessoas, é 4. E o tamanho dos grupos é o P, o tamanho dos grupos é 2. Quantos grupos de 2 pessoas eu posso formar a partir de 4 pessoas disponíveis? Quantos grupos? Aí não tem a questão da ordem. Então seria o quê? Uma combinação de 4, 2 a 2, usando a nossa formulinha aqui, formulazinha, é 4 fatorial, que é o nosso N, sobre 4 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial, certo? 4 menos 2, N menos P, 2 fatorial, P fatorial. Então, isso aqui vai ser 4 fatorial dividido por 4 menos 2 é 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Quanto é que é isso, né? A nossa combinação de 4, 2 a 2 vai dar
4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, né? Cancela esse com esse, pode ser com outro também, não faz diferença. Vai ficar 12 dividido por 2, que esse 2 fatorial aqui é 2, que é 2 vezes 1, né? Que é igual a 6. Então, isso significa dizer que, tendo 4 pessoas como Ayrton, Bernardo, Cláudio e Danilo, eu posso formar 6 grupos de 2 pessoas, 6 grupos distintos, né? 6 grupos diferentes, sendo que esses grupos não são ordenados. Se fosse ordenado, seria um arranjo, mas no caso é apenas um grupo de 2 pessoas, independente da ordem. Não tem primeiro e segundo, não tem essa questão. Então, falando de combinação, estamos falando de uma combinação de 4 pessoas em grupos de 2. E assim, a gente consegue resolver diversas questões, né? Vamos supor que tivéssemos uma quantidade maior, vamos supor 10 pessoas, 10 pessoas, e grupos de 3. Então, de quantas formas diferentes nós podemos formar grupos de 3 pessoas, tendo como a possibilidade de usar 10, né? Eu tenho 10 pessoas para formar grupos de 3. De quantas formas diferentes eu posso formar grupos de 3 pessoas? Como não tem ordem nessa questão, o que existe é apenas a formação do grupo, estamos diante então de 10 pessoas, o N é igual a 10, grupos de 3, então o P é igual a 3 e estamos diante de uma combinação de 10 pessoas, 3 a 3, né? Que, pela nossa fórmula, vai nos levar a 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então, isso vai me levar a quê? A 10 fatorial sobre 10 menos 3, 7 fatorial vezes 3 fatorial. Quem eu vou cancelar, então, no desenvolvimento do 10 fatorial? O 7 ou o 3? O maior deles, né? O maior deles. Então, eu vou parar no 7 para poder cancelar. Então, a minha combinação de 10, 3 a 3 será 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Na parte de cima, parei no 7 de propósito. E embaixo, 7 fatorial vezes 3 fatorial. Então, aqui eu vou poder fazer esse cancelamento desse 7 com esse 7. Nós vamos ter, então, 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. E aqui tem aquela dica que os alunos nunca gostam assim na primeira vista, mas que dá menos trabalho, né? Você pode multiplicar e depois dividir por 6. Mas você pode também ser mais ágil, né? Você pode cortar aqui, cancelar por 3. Esse 9 por 3 deixa 3. E o 3 por 3 deixa 1, né? E eu posso fazer esse 8 por 2, que é esse 2 de baixo, que deixa 4. E esse 2 por 2 deixa 1. Como embaixo já está só 1 vezes 1, vai ficar só o 1 como denominador, que eu não preciso escrever. Então, a combinação de 10, 3 a 3 vai ser 10 vezes 3 vezes 4. Então, vai ser 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 10, 120. O que é que significa isso? Significa que com 10 pessoas nós podemos formar 120 grupos de 3 pessoas. 120 grupos diferentes de 3 pessoas. Né? Grupos de... Estou contando quantas possibilidades de grupos de 3 pessoas eu posso formar, tendo à minha disposição 10. Né? Às vezes as perguntas são assim:
10 alunos de uma sala, de quantas formas a gente pode formar uma comissão de 3 alunos, né? Ou de quantas formas, com esses 10 alunos, podemos formar um grupo de 3 alunos, uma equipe de 3 alunos, né? 120 formas, né? Ou seja, dá para ter 120 variações de grupos de 3 alunos, tendo à disposição para formar esses grupos 10 alunos. É isso que a combinação está nos dizendo. Então hoje a gente viu aí, nesse vídeo, a importante fórmula do cálculo das combinações, né? Combinações de N, PAP.